Fala pessoal, nós vamos começar agora então o episódio número 11. Sejam muito bem-vindos. Aproveitando aqui já no começo do episódio, curtam, compartilhem. Se estiverem no Spotify, segue o canal, né? Spotify é seguir, né? Não é curtir lá, como que é? É seguir. Então no Spotify eu sempre esqueço lá, seguir o canal. E se você tiver, porventura, chego aqui por um corte, aproveite, assista o episódio inteiro, compartilhe. E a gente cada vez mais aqui traz temáticas importantes de gestão, de negócios e de pessoas. E para falar de negócio aqui hoje, nós trouxemos uma temática que é muito falada no dia a dia nas empresas. Quero tornar o meu negócio digital. Como tornar o meu negócio digital? Talvez não 100% dele, mas aquilo que é possível tornar digital, qual o caminho para fazer isso? E aí eu trouxe um grande amigo aqui hoje, já, antes de soltar para ele aqui, eu trouxe ele por dois motivos. Uma, que ele viveu tudo isso, pegou um negócio totalmente burocrático, eu não consigo nem explicar aqui, vou tentar entender junto com vocês aqui como que funciona o negócio dele. Um negócio bem burocrático e as suas origens do negócio é um negócio totalmente físico. E ele conseguiu virtualizar bastante etapas desse negócio e eu acho que vai ser interessante. E o segundo motivo, porque tem um vozeirão grave aí que eu acho que quero ver como vai ficar no microfone essa voz. Seja muito bem-vindo, Bruno Galvão. Muito obrigado, prazer estar aqui. Poder compartilhar um pouquinho, né, da história, um pouquinho de conhecimento, é sempre bom. Nós estávamos falando agora há pouco, né? Você falou que fez até curso de... Como que é? Fugiu a palavra agora. Eu sou formado radialista, setor locução, pelo Senai. Apesar de não ter atuado, mas há uns 12, 13 anos atrás eu fiz o curso. Então estou relembrando um pouquinho aqui de como era, a questão do microfone. Tá bem legal, tô revivendo alguns momentos. Não segui na área, mas... Quem não conhece você acha que você tá forçando a voz grossa, não é? É 100% do tempo assim grave, né? Desde criança. E pro agudo é difícil? É difícil, não chega não, passo vergonha. Se pedir eu passo vergonha. E é de família, eu conheço seu tio também tem uma voz grossa assim também e natural, né? Sim, eu digo que ele que me imita, né? Não sou eu que puxei a ele. Mas não, você né? tem a metade da idade dele, né? Tá meio velhinho já, né? Vamos lá, o Bruno. Vamos lá. Eu acho que essa temática você vivenciou na prática, né? Uhum. E assim, a gente tem bastante coisa para explorar aqui agora, pelo que a gente já conversou, pelo que eu te conheço. Você teve vários pontos de inflexões aí também, Sim. né? Pontos de algumas tomadas de decisão. E eu acho que foi difícil também para tomar algumas decisões aí no meio do caminho, mas decisões importantes, né? Uhum. E fala um pouquinho do seu negócio. Primeiro começa a falar. O Bruno também é um patrocinador nosso aqui. Hoje está inaugurando Começando esse patrocínio, essa parceria. Como pronuncia? DOCUP? DOCUP. Show. Bem Fala um facinho. pouquinho da DOCUP. Então, a DOCUP, ela, com esse nome, né, ela começou agora, a gente já vai para 2 anos, mas a empresa em si, ela já existe desde 2014. Qual que foi o conceito quando eu criei? Inicialmente a gente cuidava só de alguns tipos específicos de certidões. Então, eu montei um site inicialmente para quem precisava de atualizar uma certidão de nascimento, casamento, óbito, algumas certidões de cartórios de notas. Então, quem precisava, a gente conseguiu montar uma plataforma toda personalizada na época. E quem precisava entrava no site, preenchia um formulário e com as informações a gente conseguia colher a certidão e enviar para a pessoa. Aí nessa época, apesar do contato ser no digital, ser pelo site, via chat, ainda não tinha WhatsApp na época ainda, né, um pouquinho antigo, mas todo esse contato era digital, mas o processo ainda era muito analógico. Então a gente ainda tinha que entrar em contato com o cartório, às vezes a gente ir até o cartório. Ir até o cartório em alguns casos. Alguns cartórios facilitavam um pouquinho, mandando já a certidão, postando diretamente para o cliente. Outros não tinham essa facilidade, tinha que ir presencialmente, solicitar, aguardar o prazo e aí sim enviar. Em resumo, só documento burocrático. Só documento burocrático. Trabalham hoje. No início mesmo foi essa parte de certidões.
eu ainda estava na empresa, né, que eu trabalhava, então eu tentei conciliar os dois. Por muito tempo foi assim. Uhum. E até nessa empresa que eu entrei, eu estava desde 2008 e o site só veio a partir de 2014. Então, Uhum. teve um tempo aí que eu aprendi bastante. Toda essa área que eu entrei sem conhecimento nenhum, não sabia nem que existia cartório de registro de imóveis. Então, foi ali no dia a dia, E esse site é quando você já era o seu negócio. já era o Esse negócio. site Já era o não era o que negócio. você trabalhava na empresa. Não, Era não. seu já A negócio. empresa era Uhum. voltada para essa área, mas essa linha de especificamente De digitalizar atualização algumas de coisas. certidões ou digitalizar todo o processo do Uhum. pedido foi mesmo uma coisa que eu criei. E até interessante também como o que levou a isso, né, Como você a chegou criar a nessa... empresa. Também não pensava em empreender. Eu tinha ali uma certa estabilidade no escritório que eu trabalhava. Então, isso acaba até levando a um comodismo, né? Tá tudo fácil, tá tudo Tudo muito conhecido já. tranquilo, tinha acesso direto com o dono, tinha já uma relevância dentro do escritório, ele foi crescendo ali dentro, foi bem bacana, uma experiência bem legal. E até então não tinha surgido essa veia empreendedora. Na minha família também, poucos têm negócio próprio, então sempre foi aquela mentalidade de conseguir entrar numa empresa, ficar ali uns bons anos e aposentar. Era a ideia. E no ano de 2013, um ano antes da abertura da empresa, eu estava me preparando para o casamento. Eu estava ali noivo, montando casa, aquela expectativa. E faltando 17 dias para o casamento, eu sofri um acidente. Eita. Eu morava em São Paulo, minha esposa morava em São Bernardo. E o trajeto que eu fazia para voltar para casa, a volta era mais fácil pelo Imigrantes. De carro ou de moto? De carro. De carro. De carro. Então já era um trajeto corriqueiro. E como estava bem próximo do casamento, então quase todos os dias a gente, ou eu buscava ela na faculdade para a gente resolver alguma coisa, sempre tem alguma coisinha, né? E nesse dia eu a busquei na faculdade, levei para casa e uma segunda-feira, dia de semana, voltando pela Imigrantes, num trecho urbano, ali na altura do quilômetro 20, mais ou menos, em Diadema, entraram alguns animais na pista. Eita. Bois, vacas, Num trecho urbano. num trecho urbano. E eram 4, mais ou menos. E naquele momento ali, imagina, 10 e meia da noite, a pista livre. Eu tava, na época era um Ford Ka, o antigo ainda, pequenininho. E na pista livre, 120 por hora, e um animal estava deitado no asfalto, na faixa que eu estava. Então, imagina. Só à noite, não? Isso à noite, sem quase muita visibilidade, né? E naquele momento, E 120 é a velocidade de lá mesmo, né? Naquele 120, a velocidade do trecho, e foi ao encontro do animal e imagina o impacto, né? E aí, nesse momento, o carro começou a rodar, ou um caminhão que estava atrás de mim, na outra faixa, bateu em mim também. Eita. E, Tava com sua esposa? Já? sozinho, Tava sozinho. E imagina, né? Aquela situação, perdi totalmente a noção de onde eu estava, se o carro estava no acostamento, se estava no meio da pista, já não sabia mais. O carro rodou muito e no momento que ficou ali parado, eu já tinha quebrado a clavícula, já tinha tido um corte na cabeça, tem até a marca para lembrar. Um corte na cabeça, dividi a orelha ao meio. Nossa. Foi até o alto da cabeça, mais ou menos uns 30 pontos que eu levei. E na hora que o carro parou ali, a pancada muito forte, então o corpo todo ficou muito machucado na hora. E eu só conseguia mexer o braço esquerdo. E a única coisa que sobrou no carro foi o espaço que eu estava. Assim, o banco quebrou, eu fiquei deitado e eu conseguia mexer o braço esquerdo. No ímpeto ali, eu comecei a tentar tocar a buzina funcionou.
E aí já veio ali alguém, já parou, já chamou o resgate. Me dei conta da situação grave quando tiveram que cortar a lataria para poder me tirar. E foi um momento muito tenso. E o que, para trazer o contexto da história, né? Fiquei alguns dias internado, logo tive a liberação, mas consegui casar na data ainda, não teve como escapar. 2013, isso? 2013, maio de 2013. Vai 10 fazer 10 anos. E saindo ali da internação, eu fiquei um período afastado. E foram quase 6 meses afastado. E quem estiver ouvindo, assistindo, pode, e já teve nessa situação de ficar afastado, é um momento muito complicado, né? Porque a gente fica bem vulnerável, a gente vê tudo aquilo que a gente passou, a gente vê como a Reflexivo. gente... Reflexivo. Como de uma hora para outra tudo pode mudar. Poderia nem ter saído com alguma sequela grave, poderia não ter saído com Poderia vida. não estar ali, né? Exatamente. Então tudo aquilo foi trazendo uma reflexão. E quando eu voltei para o trabalho na empresa, claro, a empresa é um organismo vivo, não vai parar porque você saiu, né? Então, a função que eu fazia, outra pessoa estava fazendo. A mesa que eu ocupava, outra pessoa estava ocupando. E quando eu voltei completamente deslocado. Entendi. E isso trouxe ali naquela hora, eu falei, poxa vida, eu preciso me encontrar de novo. Eu preciso ou me encontrar de novo aqui, ou eu preciso ter um plano B. Porque tudo isso aconteceu também como alerta para mim na época. E a minha esposa também sempre dando força. E veio a ideia de montar o site. E quando foi 2013, o site começou a funcionar mesmo em 2014. Então foi um tempo aí, a gente tentando ajustar um orçamento, adequar as coisas. Passar um sustinho aí pra... Foi. acontecer alguma coisa diferente. E realmente para mexer, né? Para mexer com a gente, tirar da zona de conforto, ou daquela estabilidade que a gente acreditava que existia. Então a empresa veio daí. A partir daí a gente começou a ter ideia. Antigamente não era esse nome, nós tínhamos o nome de Cartório Real, porque era mesmo o foco era atender quem precisava diretamente de serviços de cartório. Então, eu fiquei ali esse bom tempo ainda mantendo os dois, trabalhando e mantendo a empresa, sempre fazendo alguma coisa à noite, né, nos finais de semana. E só que isso no começo foi legal, a gente conseguia investir em publicidade, conseguimos trazer alguns serviços. E só que aos poucos foi desanimando, não foi vindo o volume esperado. Então, meio que o projeto ficou em stand-by. Eu não cheguei a fechar o site, não cheguei a fechar o CNPJ, mas durante um período dei mais preferência... Você estava na empresa nesse período, empresa, tudo em paralelo. Então, eu dei preferência na empresa que eu estava. Então, continuei ali fazendo as atividades, já não tão dedicado ao site. E com o passar do tempo, um dos clientes que nós atendíamos ali, ainda no site, quando a gente ainda estava pequeno, um desses clientes saiu da empresa, entrou numa empresa que estava começando e lembrou da gente. Eles estavam começando, não tinham quase nenhum prestador cadastrado. Ele falou, tem alguém que me atendia. Por isso é bom também a gente falar das pequenas sementes, né, que a gente vai deixando ao longo do caminho. No meio do caminho aí para... Então, essa pessoa que saiu, a gente atendia ele num volume bem pequeno, bem baixo. Mas ele gostava do atendimento, lembrou da gente quando surgiu uma oportunidade maior. E aí, nessa oportunidade maior, foi quando eu fui em uma reunião na empresa, a gente conseguiu fechar com esse cliente, que seria um cliente grande, ainda mais para a estrutura que a gente tinha. Você fala a gente o tempo todo que a sua esposa estava com Minha você esposa nesse sempre período. comigo. E ela sempre trabalhou com você na área ou não? Ela atuava no escritório, que eu também trabalhava, mas em outro setor. Ah, tá. Então, ela sempre me dava força,
Às vezes que eu precisava de uma ajuda, ela sempre me apoiava, mas ela também tinha a parte dela como empregada, né? Ela estava ali, conhecia um pouco da área, não tão específica quanto eu atuava, mas sempre me deu muita força. E a partir dali, quando eu consegui esse cliente grande, eu já posso voltar aqui ao foco para o meu negócio, né? Que a intenção sempre foi mesmo de conseguir ter uma coisa para poder sair. E aí a gente conseguiu atendê-los. Foi um período difícil porque a gente não tinha muito caixa e é uma área também complexa porque a gente demanda muito custo para emitir o documento. E o cliente não pagou ainda? E o cliente, ele te reembolsa, dependendo da política da empresa, depois de 30 a 40 dias. Então, nesse início... Você tá um pouquinho na frente. Então a gente tinha que... não podia recusar, porque a gente estava começando, eles confiaram na gente. Então, eu me lembro de às vezes, corre aqui com um cartão de crédito, espera compensar ali, vai fazendo aquela engenharia para conseguir não deixar de atender. Na época, eram alguns pedidos no Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro as taxas são extremamente altas. Então, o custo que você tem para emitir as certidões é muito alto. Então, foi um começo complexo. E nesse período, assim, você precisava ir para o Rio? Você precisava ir... Porque eu entendo que quando se fala de documentação, que é até a nossa temática aqui, né? Um negócio muito físico, né? Sim. Quando você fala documento, automaticamente vem na sua cabeça algum cartório com aquelas Exatamente. filas quilométricas. Exato. Não, para você ter uma ideia, eu estava vendo um dado hoje, no Brasil já são mais de 20 mil repartições públicas. Ou os cartórios eles não funcionam como entidade pública, eles funcionam como uma autarquia, que é uma concessão. Eles prestam um serviço público, mas tem ali alguém designado através de concurso, né? O oficial do cartório assume. Então, eles prestam um serviço público, apesar de ser como se fosse uma entidade privada. Então, na época em que eu estava ainda na empresa como empregado, eu passei por todo esse processo antes das certidões serem online ou digitais. Então, você imagina uma demanda de certidões. Uma construtora vai adquirir um terreno. Naquele terreno, dependendo aí, alguns terrenos vão passando por herança, vão ficando para vários herdeiros. Alguns terrenos chegavam a ter 30, 40 pessoas como proprietários daquele terreno ou daquele imóvel. E você tem que levantar para cada um dos 40 uma lista de documentos de 15, 20 certidões. Imagina. Então você imagina a pilha de papéis que ficavam. Você tinha que ir no cartório ou no fórum, enfim, emitir o documento. Muitas das vezes não saía na hora, você tinha que pegar o protocolo, acompanhar o prazo. Você tinha que... Você literalmente caçou o problema com a própria mão. Exatamente. Né, você gosta de problema. Exato. É uma área... Quando eu preciso ir no cartório, eu já tento terceirizar o máximo que eu puder isso daí. Então, e justamente a gente surgiu por conta dessa dor. Para facilitar, Para facilitar quem não tem tempo ou não está disposto a ter que ir no cartório, ter que ir numa repartição, que é desgastante, né? Melhorou bastante, mas ainda em alguns casos que você precisa estar ali, ainda é bem complexo. E a gente via todo esse movimento na empresa com essa parte não tão desenvolvida do digital. E quando a gente partiu para a empresa própria, já foi totalmente digitalizado. Foi quebrando alguns vícios lá que já tinha. Algumas coisas que a gente via que não funcionava ou que perdia-se muito tempo, você imagina, você perde um dia solicitando o documento, alguns dias esperando ficar pronto, aí você tem que buscar o documento, aí você tem que trazer de volta para o seu escritório, conferir, porque tinha muito erro de grafia, você pedia numa grafia, o cartório, o fórum fazia errado, você tinha que conferir. Às vezes, quando estava errado, você tinha que voltar para corrigir, trazer de volta, enviar isso tudo para o cliente lá na última linha. Então, às vezes uma certidão que levava aí 5 dias úteis para ficar pronta, nesse processo você perdia 6, 7 dias. E o processo inteiro, então, era muito longo, né? Muito longo. Então,
toda essa parte que a gente ganha de tempo com o digital, pelo menos nessa área, foi fundamental. Agora, para a gente trazer uma comparação aqui agora. Quando você começou a trabalhar com isso lá no escritório que você trabalhava, de quantos por cento mais ou menos era físico e quantos por cento era digitalizado? Uma proporção assim, só pra gente... O chamado jogo de certidões, que é o jogo de certidões para compra e venda de imóvel, que obrigatoriamente em qualquer lugar você tem que apresentar. Eu diria que na época 90% era físico. 10%. E o digitalizado na época era digitalizar uma folha. Não, e o digitalizado assim... Era salvar o documento virtual. Exatamente. E assim, se tiver tudo em ordem, sai a certidão negativa online. Se tiver qualquer pendência, o sistema bloqueia, você tinha que ir lá buscar. Então, de verdade, quando você olha esse sistema, eu acho que a gente pegou um dos piores processos aqui, pelo menos no Brasil, para a gente dar esse exemplo. Caiu que nem uma luva aqui, né? Dar esse exemplo de como tornar digital algo que é muito físico. Logicamente, quando você tem um produto físico para entregar, você consegue virtualizar a logística, você consegue virtualizar os seus processos de gestão, mas você não consegue, talvez, virtualizar... Esse produto tem que chegar na mão do cliente. Mas no seu caso, não. A entrega, ela era física, tinha um documento lá com carimbo, alguma coisa que eu estou imaginando aqui. E como virtualizar tudo desde a assinatura. Hoje mesmo eu estava fazendo um procedimento, e eu precisava devolver um documento assinado para a pessoa, e eu fiz aquela assinatura virtual. Eu conhecia pelo próprio PDF, pela Acrobat, né? E hoje não, assinei por um sistema do próprio governo. Exatamente. gov.br, lá alguma coisa, ele já assina e dá um selinho do governo lá que... Eu achei bem interessante, porque me poupou de imprimir, que eu não tenho mais impressora em casa. Poupou de assinar, digitalizar, escanear, subir de novo. Todo esse processo que eu levar 2 dias para fazer, porque eu não tenho impressora, ter que correr atrás de algum lugar. Exatamente. Hoje em dia Como foi essa virada de chave? Hoje tem essa facilidade, né? E até quando a gente começou com a empresa, que veio esse cliente grande... Eles já, com uma mentalidade de startup, eles não queriam nada físico. Falaram, não me apareça aqui com certidão, a gente não tem nem onde colocar. Então... O escritório que você trabalhava já tinha essa mentalidade? A empresa que a gente começou a atender, logo que surgiu essa oportunidade, um dos primeiros né? clientes, o primeiro grande cliente, né? Entendi. E veio esse momento, eles falaram, não, a gente quer tudo digital. Já foi uma coisa boa, porque imagina, eu sozinho, como que eu ia lidar com toda essa logística? Ia passar os dias na fila. Exatamente. E trabalhando ainda no escritório, como que eu ia justificar essa ausência ali? Né? Eu trabalhava dentro do escritório, mas eu não fazia essa etapa de ir até as repartições. Então, eu controlava ali dentro toda a parte de orçamentos, de atendimento direto ao cliente. Mas a documentação mesmo, tinha os funcionários... Chegou uma época no escritório de ter 12, 13 pessoas trabalhando só de forma externa na rua. Indo nas repartições, fazendo todo esse processo ali diretamente, né? Então, com esse cliente, obrigatoriamente, eu já tive que 100% digital. E algumas certidões saíam ainda fisicamente... Fala, não precisa mandar, digitaliza tudo e me manda por e-mail. Para mim é suficiente. Maravilha. Então a gente atendia muita coisa no Rio de Janeiro, tínhamos um correspondente lá que ajudou bastante nesse início também. Então esses profissionais que vão até a repartição também são essenciais nessa área, né? Porque ali do escritório a gente não vai conseguir fazer tudo. Então esse contato ali... E o legal que você estava comentando, você já pensou em sair do escritório para montar o seu negócio, já pensando em digitalizar. Exatamente. E aí você pega um cliente que força, nem sempre as nossas atitudes vêm de nós mesmos, né? As coisas vão apertando um pouquinho, né? Nem sempre a gente está preparado para isso, né? O interessante é justamente esse. Tem algumas pessoas influentes que ensinam que é melhor você começar do que estar pronto para começar. Porque se eu tivesse esperado
Não, eu não posso te atender agora, eu tenho que estar redondinho aqui na minha operação para começar a te atender. Não, a gente vai descobrindo no No meio do caminho, né? caminho. Vamos começar, vamos aceitar e vamos seguir. Você se desligou da empresa em Foi 2014? em 2021. Ah, 2021, você conseguiu carregar bastante tempo ainda. É porque veio esse grande cliente, estava tudo muito bem, eu Uhum. conseguia conciliar. Fazia o serviço na empresa e à noite conseguia cuidar desse cliente. Só que eu não esperava, não contava com a pandemia, né? Quando veio a pandemia em 2020, o volume dessa empresa caiu demais. Uhum. A gente não estava divulgando ainda o serviço, né? Então nós tínhamos ali mais alguns clientes, mas com o volume que esse trazia tão relevante, não. Uhum. Então esse cliente, quando veio a pandemia, segurou muito a demanda dele. E aí quando ele segurou, eu falei, opa, vou ter que esperar um pouquinho Ou para... arrumar mais cliente, Ou arrumo novos clientes, ou seguro um pouquinho na empresa que eu trabalhava para esperar o momento certo. E realmente, com o passar dos meses, eles se readequaram, viram que queriam seguir com a mesma demanda anterior e conseguimos seguir. E aí veio o momento chave em que eu já não conseguia mais conciliar uma coisa com a outra. uma coisa com a outra. A gente sempre trabalhou presencial na empresa. E na época da pandemia, a gente conseguiu fazer o home office. Então, no home office, eu conseguia adequar melhor os horários, conciliar as duas agendas, né? Que eu não podia, de maneira nenhuma, deixar de atender os clientes da empresa para me dedicar aos meus. Então, sempre foi... Chega uma hora que a ética tá em Exatamente. primeiro lugar aí no meio do caminho. Exatamente. E chegou no momento chave em que eles mandaram todos voltarem ao escritório. Aí você já não voltou. Aí naquele momento eu conversei com a minha esposa, ela falou, não, é a hora. Não vai dar para continuar nos dois barquinhos, você vai ter que sair de um deles. E aí, numa época de férias, a gente saiu de férias e automaticamente a volta já seria presencial. Então, nessa volta eu já saí, isso em 2021. E aí, nessa virada, quando eu passei a me dedicar 100% à empresa, que nasceu a DoCup. Então, nós não tínhamos ainda essa nova marca. A marca antiga remetia muito ao serviço só de cartório. E com essa nova empresa, a gente começou... São soluções. Exatamente. A gente já pensou numa solução mais abrangente. Não só com certidões, mas com documentos variados. E aí a gente entra numa seara de documentos, tanto para regularização de um imóvel, quanto para compra, para aquisição, para auditoria, enfim. Todo mundo que precisa de uma demanda. Hoje, seus principais clientes não é nem a pessoa física lá no Exatamente. final. São empresas. São empresas, né? O Advogado. A maioria, advogados. Então, os advogados normalmente recebem demanda de grandes empresas. Inventário. Ou inventário, ou uma grande aquisição, ou uma venda para um fundo de investimento que é mais exigente com relação aos documentos, né? Então, eles recebem ali uma demanda grande. Normalmente, eles têm os prestadores de confiança e passam aquela demanda para um orçamento. Então, normalmente, você vai ter ali algumas empresas orçando a mesma documentação para conseguir atender naquele ponto que o cliente precisa. Então, na maioria, hoje, os escritórios de advocacia são os maiores clientes. Temos também construtoras que precisam sempre ter essa ou renovação automática de certidões, Ou deixar regularizado. ou deixar alguma coisa regularizada, algum imóvel que precisa de uma adequação, alguma área construída que não está regularizada na matrícula, não está na prefeitura, grande, né? Tem uma abrangência grande. E como que você digitalizou esse processo complexo aí que eu tô me perguntando aqui? Sim. O que facilitou bastante, a pandemia trouxe isso de bom. Já agilizou
alguns sistemas algumas etapas. andarem para frente um pouco mais, né? Demais, demais. Para você ter uma ideia, eu tinha algumas demandas na Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Você abria um processo administrativo para verificar se uma determinada área fazia parte de um processo de desapropriação ou de tombamento. Porque quando vai se adquirir o imóvel, por exemplo, um imóvel que está em área tombada, você não pode fazer o que você quiser no imóvel. Uhum. Existem várias restrições que você tem que manter. Mesmo que não seja o imóvel tombado, mas se ele está numa área que envolve um imóvel tombado, você tem muita restrição. Então, principalmente as grandes aquisições, sempre você tinha lá para verificar se existe um processo de desapropriação que a prefeitura pode abrir ou tombamento. Esses pedidos chegavam a levar 40, 60 dias para a prefeitura te dar uma resposta. Você tinha que juntar um calhamaço de documentos, matrícula, comprovar quem que era o proprietário, requerimento. E você não consegue nem combinar um prazo com o cliente, Não. porque Era inviável. mais um agravante aqui, né? Um processo que acontece de maneira física, um prazo que você não consegue dar. E o cliente muitas vezes não entendia. Fala, como que uma certidão vai levar 120 dias? Vou perder o negócio. Então, você tinha que juntar a documentação, aquele calhamaço de papel, protocolar, abrir um processo administrativo e aguardar. Você não tinha nem acesso ao setor que fazia a certidão para tentar antecipar alguma coisa. Era bem complicado. Hoje, depois da pandemia, abriu-se um canal digital em que você pode subir toda a documentação de forma digital, recolhe a taxa da prefeitura com uma semana, a mesma certidão que levava quase 100 dias, 120, dependendo da localização do imóvel, enfim, você consegue hoje em uma semana. E hoje o seu negócio, você, na primeira proporção que você me deu aqui, foi 90-10, né? 90% físico, 10%... Tudo bem, era uma outra empresa, não era a DoCup ainda, mas a sua empresa, conforme você montou ela já com um olhar um pouco mais digital, coincidiu com alguns sistemas que avançaram, igual você comentou com a pandemia. Hoje, qual que seria essa proporção, mais ou menos? Você trabalha quantos por cento digital, quantos por cento físico? Hoje já inverteu completamente. Hoje, eu diria até 95% digital. 95% digital? 5% físico. E assim, até o que sai físico hoje em dia, o pessoal prefere receber só o digitalizado. Tem plataformas, isso também é bem legal, que dão veracidade àquele documento que você está digitalizando. Então, eu emito aqui uma certidão que só sai fisicamente, por exemplo, eu consigo subir numa plataforma, uma plataforma autenticadora, subo esse documento, assino ela de forma digital e ele tem uma veracidade que até os cartórios aceitam para um registro, para uma averbação. Então, tem essa... Agilizou também. E o que eu acho legal aqui, o seu negócio como um todo, ele sofreu uma modernização, só que você também aceitou essa modernização antes que ela acontecesse. Exatamente. Porque normalmente, às vezes, as pessoas e as empresas, elas esperam chegar à modernização e acham que vai chegar sozinho. Sim. Na verdade, não. Você precisa antecipar. Estou vendo que tem uma possibilidade, eu vou me adequar, vou começar a aceitar, mudar um possível mindset para aceitar essa mudança. Porque senão ela não acontece, senão não moderniza. Senão fica para trás. Porque se os seus concorrentes estão atentos ali ao que está acontecendo, e você... Por mais que você esteja numa área, uma zona de conforto, com grandes clientes, recorrência, mas você não atualiza seus processos, você não procura informação de como fazer aquele mesmo procedimento de formas diferentes. E isso pode impactar muito, né? E eu fico olhando também na visão dos seus clientes. Imagina assim, sou um possível cliente para sua empresa. Eu vou olhar para uma empresa que vai me ofertar aquele produto que eu estou precisando nesse momento em 120 dias. Aí a sua empresa me oferta esse produto em, vamos colocar uma gordura aqui de 100%, 2 semanas. Então, peraí,
até se você cobrar mais caro, Exatamente. até se você cobrar mais caro, gerou um preço maior, mas é porque eu tenho um valor percebido maior também. Uhum. Então, E nem sempre as nossas entregas têm que ser olhando para preço, mas pelo valor exatamente. percebido. Exatamente. Né? E até com a digitalização, você tem uma diminuição dos preços também. Antigamente, você fazia o processo todo físico, claro que você ia cobrar de acordo com aquela realidade. Eu tenho que despender um funcionário, 2 ou 3, para dar conta de uma demanda específica. Hoje não, você também tem que se adequar com isso, né? Se você consegue aí 90% dos documentos online, você não pode cobrar mais do que você cobrava lá atrás. Então, algumas empresas que ficaram presas ali, não, eu cobro isso aqui, eu vou seguir com esse tipo de valor, não vou me adequar. Você pode até manter. Alguns clientes, eles não buscam também outras oportunidades. Hoje em dia isso já está bastante mudado, né? Alguns clientes já vão direto ali, é de confiança, eu preciso, vou passar para eles. Outros não, outros vão pelo preço. Então, se você não se adequar e procurar naquilo que você tem de solução digital, oferecendo um preço também, adequando, né? Você vai conseguir ganhar num volume e não vai precisar cobrar aquilo que você cobrava antes, porque na empresa que eu estava, por exemplo, eles tinham uma estrutura muito grande. Então, eles tinham duas salas... Custosa, né? Muito custo, muito custo. Você tinha 2 salas comerciais. Uma época você chegou-se a ter lá 40, 50 funcionários. Então, você tem realmente uma estrutura para manter. E para a gente que já nasceu com uma estrutura super enxuta, processos otimizados, qualidade na prestação de serviço, que acho que é o fundamental. Então, muitos clientes, pelo menos no primeiro contato, o que vai atrair eles é um pouco do preço, né? Não tem como negar. Se você coloca ali uma mesma demanda para concorrência, você tem 5, 6 orçamentos diferentes, o que vai te atrair inicialmente é o preço. E essa área que a gente atua, o legal, é que você vai construindo uma relação de confiança também com quem você atende. Então, eu tenho muitos clientes que me procuraram até quando eu saí da empresa. Eu sempre, de forma ética, foi uma preocupação muito grande de quando eu saí, não envolver em nada clientes que eu já atendia lá. Porque podia criar esse conflito, né? Falar, ele saiu daqui e levou um cliente. Ele já tinha contato, por isso que ele saiu. Então, toda essa base que nós temos hoje de clientes, ou vieram de forma orgânica, ou a gente conseguiu atrair com anúncios, com alguma outra indicação, ações de marketing. E outros me procuraram, falaram, você atendia a gente no antigo escritório, você poderia continuar atendendo? Falaram, eu saí da empresa, explicava, se vocês quiserem continuar sendo atendido por eles, eu vou entender. Só que hoje eu já estou em um outro momento, uma outra empresa, se você quiser, a gente segue dessa forma, né? E alguns realmente procuravam, entendiam e seguiram, estão com a gente até hoje. Então, a parte de confiança é muito importante nessa área. Agora, se a gente for trazer tudo isso para... Eu gosto de passo a passo aqui. Sim. Se a gente for trazer tudo isso para alguns passos, a gente já trouxe aqui um cenário caótico, um cenário problemático, um cenário de uma empresa que ela tinha tudo para não se atualizar. Sim. Porque é um ramo que ainda depende muito do físico. Na verdade, depende mesmo. Ou foi acontecendo assim, foi carregando vícios. Nós temos aqui um fato importante, que é os sistemas também se atualizarem. Não pode desconsiderar essa mudança no tempo, que foi os sistemas também facilitarem algumas coisas, mas se não acompanhasse essa evolução dos sistemas, Sim. a empresa iria... A Siri quer falar também aqui, ó. Alguma frase que eu falei aqui ativou ela aqui. Vamos lá. Até perdi a linha de raciocínio aqui. Essa adequação dos sistemas. Isso. Então, assim, se o sistema
a gente tem dois cenários aí. É um sistema muito físico por muito tempo. Uhum. E pode ter certeza que quem está nos escutando agora está se deparando com isso. Eu Sim. acho que a primeira pergunta que tem que vir na cabeça: será que precisa ser feito desse jeito ou é feito desse jeito porque é feito assim por muito tempo? Uhum. Não sei se ficou, nem se ficou fácil de entender aqui. Sim, sim. Depois a gente coloca na hora da edição e a gente coloca até um textinho embaixo para traduzir o que eu falei, mas beleza. E aí tem um outro fator. No caso desse cenário, nós estamos falando de cartório. Todos esses sistemas governamentais que foram se atualizando, se a gente também não navegar nessa onda, se você não navegasse nessa onda, mais um motivo, você estaria totalmente obsoleto em relação ao seu mercado e não utilizaria de tanto recurso que está vindo. Exatamente. Então, assim, eu acho que um primeiro passo, o que você colocaria aqui? Pelo primeiro passo, eu entendo que seria analisar se você faz o que faz porque realmente é necessário. Sim. É um primeiro passo ou não? Sim, sim. E também estar atento às oportunidades. Por quê? Se você trabalha ali numa área em que já é uma área de muito tempo ou que os processos já são antigos, você precisa pensar, poxa, o que eu poderia fazer nessa área que eu atuo que poderia otimizar meu tempo ou otimizar processos. Então, ilustrando um pouco, lá atrás nós tínhamos que ir até um cartório para fazer um pedido. Hoje eu acesso um site e faço o mesmo pedido. Eu posso continuar indo no cartório? Posso. Mas eu vou fazer... É inteligente fazer isso? Esse Não, é o termo correto, né? é inteligente? Você É barato? Não é barato, você perde tempo. Então, são várias coisas que você É um pode... segundo passo isso daí ou tá dentro do primeiro ainda? Eu acredito que estar atento às oportunidades e colocar em prática seria o segundo passo. Tá. Porque você não só ter o conhecimento, né? Se você tem o conhecimento e não coloca em prática, de nada vai adiantar. Então, eu diria no segundo passo, depois de você estar atento às oportunidades, verificar o que pode ser feito, aí sim colocar em prática. Não precisa ser de uma vez, não precisa de uma hora... Passo a passo, né? Exatamente, não pode ser de uma hora para outra eu vou mudar todo o meu processo. Ou seus funcionários ou seus clientes não vão entender nada do que está acontecendo, e vai ficar todo mundo perdido ali. Então, o passo a passo, colocando em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você se atualizou, eu acredito que já seja um segundo passo ideal, né, nesse caminho. Eu coloquei assim: atenção às oportunidades existentes. Oportunidade de digitalização, principalmente. Sim, sim. Porque se a gente pegar o primeiro e o segundo aqui, eu acho que assim, você primeiro se conscientiza. Peraí, por que eu faço dessa maneira? Sim. Se eu tenho uma padaria, eu tenho que fazer a massa do pão e colocar ele no forno. Não tem como digitalizar o processo o tempo de forno, não tem como digitalizar. Mas eu consigo digitalizar o meu controle de estoque para mim saber se eu vou ter a farinha dentro da validade lá para evitar perca de material. Eu consigo fazer uma compra online, eu consigo sistematizar todas as minhas compras com meus fornecedores. Ter acesso a vários preços, né? Porque o que você consegue economizar na compra é uma margem maior para você. Margem maior para aplicar em outro lugar. Né? Exatamente. O que tem que ficar muito claro é assim, ó, quando se produz um produto, quando se faz um produto, chega um momento que você não consegue mais colocar valor nesse produto, aumentar ele, senão você deixa de ser competitivo no mercado. Mas você consegue reduzir os desperdícios. Você consegue reduzir desperdício, baratear processo e aumentar a sua margem sobre aquele produto. Então, você não aumenta o valor final, o ticket final dele, mas você reduz o quanto você gasta para produzir aquele produto. E aí você gera retorno, né? Gera margem. Então, legal. É uma forma inteligente de continuar fazendo
entregando o mesmo produto, mas você, dentro da sua empresa, você conseguir identificar pontos em que você pode melhorar, seja num custo, seja num processo, diminuir uma etapa. Fazendo um paralelo ao seu negócio novamente, né? Eu gosto de trazer alguns exemplos, porque para quanto mais fizer sentido para as pessoas, né, consegue aproveitar melhor isso daqui, né? Os nossos bate-papos aqui. No seu negócio, imagina assim, ó, é assustador você falar que demorava 120 dias para resolver vamos chamar de BO aqui, carinhosamente, como um BO. Sim. Para resolver um BO que você hoje consegue fazer em uma semana, 15 dias. Vamos lá, só de você acompanhar essa digitalização, olha o quanto de cliente que você consegue atender a mais no mesmo período que você gastava. Exatamente. O quanto você economiza de fila. Exatamente. Você falou para mim que está se mudando agora. O seu trabalho te permitiu isso, está se mudando, por quê? Porque 95% do seu processo hoje é online. E antes era impensável. Você tinha que estar ali, num ponto estratégico, onde você conseguia estar perto de cartórios, perto de fóruns, para conseguir atender de forma mais rápida. Que a eficiência na época era isso. Se alguém te pedisse de manhã, você conseguia entregar ou no mesmo dia ou no dia seguinte. E para isso você tinha que estar ali próximo da... Você tinha que ter um monte de office boy lá. Bastante. No cartório. Bastante. E era assim, às vezes a pessoa ia, chegava de volta no escritório e já tinha que ir de novo. Então, era uma demanda constante e você não tinha opção. Pegou muita fila de cartório já, Bruno? Já. Apesar... Deve ter até trauma, né? Não, apesar de não ser, né? A gente ficava ali numa função mais interna, mas muitas vezes, surgia um BO lá. Foi daí que veio essa calma toda? Precisava. Era muita conversa. O Bruno é calmo, tranquilo. Tinha que chegar na pessoa. Não dá pra se estressar, né? Tinha que chegar na pessoa, conversar, essa conversa mansa, para ver se conseguia alguma ajuda. Facilitar alguma coisa. Tinha oportunidades da gente, uma demanda do cliente falar, eu preciso que seja entregue hoje. Saía todo mundo lá do escritório, ia para a fila do fórum, ia para a fila de cartório. O cartório fecha cedo, né? Fecha cedo, você tinha que conseguir encarar ali. Às vezes dividia de forma estratégica, cada um vai para uma região, ali você consegue fazer 2, ali você consegue fazer 3, no mesmo naquela caminho. Rota. Mas era legal. E hoje você tem clientes só em São Paulo? A maioria de São Paulo, que é onde estão as grandes empresas, né? Que é onde movimenta mesmo. Mas esses clientes em São Paulo, muitas das vezes, precisam de demandas fora de São Paulo. Então, Rio de Janeiro, Paraná, Minas, tem muito volume nessas áreas. Outros estados um pouco menos, mas sempre tem alguma coisa de demanda que a gente precise acionar. Que a digitalização te trouxe, né? Amplitude de mercado, né? A gente não precisa estar ali numa região e atender aquela determinada região. De onde a gente estiver, a gente consegue atender em todo o país. Nós temos esses correspondentes que eu mencionei antes em todo o Brasil. Então, a gente já tem uma base de correspondentes que, quando necessário, presencialmente, a gente aciona eles. Na maioria são advogados de confiança, porque é uma área muito sensível também. Né? Trabalha com dados pessoais. Você trabalha com dados pessoais, tem aí a LGPD que ainda restringiu mais ainda, né? O quanto você pode divulgar, o cuidado que você tem que ter com as informações. Quem não está acostumado, a LGPD é Lei Geral da Proteção dos Dados, né? Isso, exatamente. Tudo que vai trabalhar com dado do cliente tem que estar baseado nessa lei hoje, né? Sim, e você precisa ter um cuidado imenso, porque são informações muito pessoais. Muitas das vezes para emitir uma certidão, você tem que estar com a cópia do documento daquela pessoa. Você precisa ter uma procuração daquela pessoa te dando poderes para atuar numa prefeitura, num cartório. Então, é uma área de extrema confiança, né? Por isso que às vezes é difícil. Acho que nós pegamos a pior área aqui para digitalizar. Exatamente. E mesmo assim foi possível digitalizar. Eu acho legal porque nós já conversamos algumas vezes antes. Aí você fala assim, não, minha empresa faz isso, e eu nunca consegui nem... Você acabou de virar as costas, eu já não consigo nem traduzir o que você faz. Exatamente. De tão burocrático que é. E quando nós pensamos aqui em trazer algum processo
do físico pro digital, aí eu lembrei, eu falei, meu, hoje o Bruno trabalha de uma maneira Sim, de home office na maior parte do tempo e consegue rodar o negócio dele, deu mais eficiência. sim, Eu sou apaixonado pela eficiência, pela produtividade, quando você consegue fazer mais com menos, quando você consegue exatamente. melhorar os seus processos para atingir ou o mesmo resultado, ou melhores resultados, mas pelo Sim, menos você teve mais eficiência, né? com E certeza. eu lembrei de você. Bem, bem legal. E aí, para ajudar aqui quem está precisando fazer essa digitalização, já tem uma ressalva aqui que nem todos os processos, 100% deles, Uhum. dá para digitalizar. E a gente já chegou em 2 pontos aqui, né? Seu processo precisa ser físico, essa pergunta. Atenção às oportunidades existentes. O que você vê como um terceiro, quarto e quinto passo? Assim, identificando as oportunidades, Uhum. colocando em prática, eu imagino que a pessoa já possa começar a oferecer isso como solução. Uhum. Você traz para a pessoa, para o cliente, aquilo que ele está acostumado com aquilo que ele Ah, pode show. ganhar de benefício. Você, por exemplo, né, esse processo que a gente falou, que levava 120 dias, você conseguir em 7, 15 dias. Então, você mostrar isso Uhum. para o cliente. Porque muitas das vezes ele pode estar naquela condição que eu disse, de já estar sendo atendido por uma empresa de Uhum. confiança que vai atendê-lo daquela forma antiga, vai conseguir atender, mas não com a mesma Uhum. eficiência que você conseguiria. Então, trazer diretamente para o cliente essa comparação. Olha, com a gente você consegue otimizar seus processos, você consegue ganhar tempo. Imagina aí numa negociação de milhões, às vezes um imóvel pode atingir, Uhum. e você conseguir fechar uma documentação que seria em meses, fechar em Uhum. semanas, o quanto de eficiência isso vai trazer para o seu negócio. Uhum. Então, Migração, né? Imigrando, uhum, né? então você deixar claro esse benefício que você pode trazer com aquilo que você consegue otimizar, seja de tempo, seja de Uhum. espaço, seja de digitalizar uma parte do que a empresa tem fisicamente. Uhum. E me veio até uma. Você falou digitalizar aqui. O próprio termo digitalização tem várias frentes, né? Uhum, Mas tem empresa ainda que mantém um arquivo de documentação muito sim, antigo, né? sim. Um arquivo de documentação muito antigo, às vezes mais do que o tempo necessário. Uhum, E aquilo ocupa metro quadrado. E metro quadrado é muito caro, né? Um exatamente. metro quadrado que poderia ser um escritório, que poderia ser um posto de trabalho, ele Uhum, está sendo ocupado com arquivo morto exato. É um, é e um, arquivo antigo, né? é um custo que muitas empresas ainda têm. Uhum. Existe sim uma obrigatoriedade por lei, para alguns documentos específicos você mantém em Um arquivo, período, né? mas isso também já abriu-se a brecha de você Uhum. conseguir não manter mais fisicamente. Uhum. Então você consegue, para determinados documentos, já mantê-los em nuvem, com uma certificação adequada, né, para isso, você Você, abrir mão dos aham. papéis. Você falou de nuvem, um quarto passo que poderia ser infraestrutura? Infraestrutura é fundamental porque para você conseguir, passando pelos outros passos, você achou a solução, você colocou em prática, você apresentou para o cliente, agora você tem que dar conta. Uhum. Então, para isso, você também tem que se preparar com uma estrutura adequada, seja uma plataforma em nuvem, seja uma plataforma terceirizada ou própria. Muitas das vezes, para quem está Sim. começando um negócio, uma plataforma própria fica inviável por conta do Uhum. custo. Porque realmente, para você manter um servidor bom, para conseguir atingir um tráfego de Uhum. bastante pessoas, vai ser custoso no início. Então, Uhum. uma plataforma terceirizada, Plataformas contratadas. Tem um monte. contratada, Tem até tem pacote muita. Office aí contratado por Exato. mês. Tem. Você consegue compartilhar documentação, por exemplo, você consegue subir na nuvem, disponibiliza para o cliente Uhum. aquele link, ele vai acessar de qualquer lugar. Então, o investimento na infraestrutura também é fundamental. No Uma boa. início, você pode recorrer a alguma coisa terceirizada e com o tempo, Uhum. se a demanda assim exigir, você vai se adequando
buscando uma plataforma própria. Uhum. É bem custoso, mas pode valer a pena o investimento dependendo da área que Uhum. você está. Se você conseguir um volume grande de clientes que tem essa necessidade, aí o investimento ele se paga, né? Show, show. E um quinto passo, que é a cerejinha do bolo aqui pra gente fechar essa sequência. A cereja do bolo, a gente poderia dizer o quê? Depois de passar por todos esses passos anteriores, você vai ter ali como mensurar o seu resultado. Indicadores. Os indicadores que você vai ter Uhum. de como era a sua operação antes, como sua operação passou a ser depois de colocar tudo isso em prática. Isso vai trazer mais rentabilidade para o negócio, vai trazer mais otimização do tempo. Às vezes você, com uma equipe menor, consegue fazer mais, ou trazendo também mais pessoas para trabalhar. Você consegue atingir outras áreas que antes você não poderia atingir. Você tinha uma operação limitada por conta do que você conseguia oferecer de solução. Uhum. Hoje, com o passar do tempo, aqui na DoCup mesmo, a gente conseguiu abraçar linhas diferentes de serviços que a gente não conseguia atender antes. A gente começava lá com certidões, ficava um pouco restrito àquilo. Mas foi aparecendo clientes com demandas diferentes. Por exemplo, eu preciso realizar um registro em uma matrícula de um imóvel. Você faz? Fazemos. Não fazia antes, né? Agora você conseguiu abrir espaço. Exatamente, porque tempo, recurso. Você consegue, com todas essas etapas juntas, você consegue abrir seus olhos para oportunidades que você não conseguia antes. Então, era um serviço... Novas receitas, né? Oportunidades identificadas. Também. Era um serviço que tomava muito tempo e o operacional desse serviço não era prático. Então, você ficava muito tempo ali, era maçante. Você imagina, receber a montanha de papéis, conferir coisa por coisa. Então, como você vai se dedicar a outras coisas além daquilo? Ficava muito difícil. Só de você digitalizar seu processo, lembrando que nem todo processo dá para digitalizar. Exato. Mas quando dá, olha que interessante, só de digitalizar um processo, você conseguiu abrir mais espaço na agenda, conseguiu enxergar outras oportunidades, otimizou recursos, otimizou tempo, foi mais assertivo com o seu cliente, com as suas entregas, se perpetuou no mercado. Vai crescer na marca, vai crescer no seu Interessantíssimo. nome. O Bruno, a gente está caminhando pro final aqui e assim, a gente abriu um leque grande aqui. Sim. E a pessoa que está nos escutando aqui agora, tá com um pepino desse lá para resolver, pode procurar vocês na rede social? Sim. Nosso Instagram hoje, que é o DoCup_BR, DOCUP_BR, para facilitar para todos. E estamos no Instagram, no LinkedIn, Facebook, todas as redes sociais. Nosso site, docup.com.br. Ali tem a pessoa que entrar, vai ter uma ideia do que a gente presta de serviço. Tem um formulário de contato, a gente tira todas as dúvidas, WhatsApp, e-mail. Também temos essa facilidade, né? Os canais de atendimento, eles se espalharam, né? Isso, Antigamente tem que aproveitar, né? era só um telefone fixo ali que você... Ficava esperando ele tocar o dia inteiro, né? E se desse sorte, você conseguia falar com alguém. Mas hoje não, a gente tem... Não, e tem que explorar, né? Exatamente. Tem que divulgar no podcast, né? Também, já estamos hoje, aí aproveitando esse momento aqui, já falando de todos os nossos parceiros. Então, qualquer ideia aqui é promover realmente essa dissipação de conhecimento, trazer oportunidades de negócio. E assim, hoje, o que nós estamos fazendo aqui é uma oportunidade a ser muito explorada também. Sim. Trazer conhecimento, trazer visão de mercado. Porque eu acho que se você tivesse escutado o Bruno falando há 10 anos atrás, talvez até você sair da empresa para começar um negócio mais modernizado, com a possibilidade que você tem hoje, talvez você já tinha feito isso há 5 anos antes. Exato. Não sei se você teria a mesma facilidade, que os processos também se modernizaram, mas é importante essa dissipação de conhecimento também, né? Sim. Então, eu acho que gosto de explorar bastante isso. Não, com certeza. E como está o nosso tempo aí? Tá nos finalmente?
alguns minutos aí, Gui? Então, você falou das suas redes sociais. Você viu que eu gosto de falar também, né, Bruno? Sim. Ainda Então, você é bem calmo, bem tranquilo, assim. Eu já sou meio agitado, eu já começo a balançar as pernas aqui, já começo a querer... Sim. Mas você Não vê, aguento, né? vai falando mansinho assim, mas vai falando bastante, né? Se Claro. deixar, Não, a gente vai tem longe. muito assunto, dá pra explorar bastante, né? E é que a gente não entrou na parte técnica ainda da sua área. Porque se entrar Sim. na parte técnica, eu vou ficar perdido aqui, porque no final eu só consigo resumir que você trabalha com documentação. Quais? Não, o pessoal fica mesmo nessa Tem dúvida. um leque né? muito grande, né? Quando a gente vai explicar o que a gente faz, é um pouco complexo, mas basicamente é uma solução para quem precisa otimizar tempo com Essas burocracias, né? burocracias, Ou documentos. burocracias, né? Exato. Dependendo do caso, é burocracia. Né? Ainda muita coisa melhorou, mas ainda tem muita coisa que pode melhorar, né? E a gente está aí para ajudar quem precisar. Isso aí. Nossas redes sociais são sempre SeviraCast em todas as redes. Então no Instagram, no TikTok, no LinkedIn a gente não tem um perfil do SeviraCast, mas tem o meu perfil lá no LinkedIn também. Então, a Iber Teodoro no Instagram e no LinkedIn. Você está chegando aqui pela primeira vez, agradeço a sua audiência. Nós estamos sempre com novos episódios, todas as segundas-feiras ao meio-dia. E a temática que a gente trabalha aqui é uma temática que a gente busca responder algumas caixinhas lá que a gente abre no Instagram, ou o pessoal manda pra gente algum direct. Ou gostaria de saber sobre tal assunto. É diferente a gente ir lá no Google pesquisar sobre um determinado assunto, ou ir lá no chat GPT agora e fazer uma perguntinha pra ele responder pra gente em tempo real, do que escutar a vivência, né? De pessoas que de alguma maneira pegou a transição, sofreu e hoje tem o que compartilhar nesse sentido. E essa é a ideia. Faltou alguma coisa aí, equipe? O pessoal fica olhando lá, apontando aqui, eu já fico perdidinho. Quer deixar um recado final aí para quem precisa entender de uma vez por todas que modernizar é importante? Não, é isso. As pessoas têm que estar abertas aí às oportunidades, não se prender só àquele conhecimento já adquirido, né? Sempre estar atento ao que outras pessoas dizem. Tem muito conhecimento espalhado hoje na internet de forma gratuita. Então, você está ali sempre se atualizando, até coisas que não são da sua área, mas que podem desenvolver uma habilidade que você nem sabe que tinha. Então, é fundamental, né? Tá sempre atento, e quem busca empreender, quem busca crescer, até dentro da própria empresa, nem todos vão empreender. Então, eu recomendaria, sim, sempre se manter atualizado e aberto ao que vier de oportunidade. Uma conversa é uma oportunidade, participar de um podcast é uma oportunidade, conhecer alguém, fazer um curso, enfim. Tudo aprendizado, né? Tudo é um aprendizado. Nada que você faz para aprender, nada vai ser desperdiçado. Você sempre, alguma área da sua vida, você vai utilizar aquilo, né? E tudo isso defende uma bandeira nossa aqui, né? Não importa onde você está, o que você vive, o cenário que você está enxergando, o que está na sua frente, existem maneiras de se virar. Sim, e alguma coisa certeza. Em prol do seu objetivo você pode estar fazendo agora, né? Com certeza. Tamo junto, mestre? Tamo junto. Obrigadão, hein? Eu que agradeço a oportunidade.